Para o nosso terceiro vídeo aí, quero contar um pouquinho para vocês da minha história. Quem já está acompanhando 1 e 2 aí já sabe, esse vídeo vai ficar aqui no canal, né? Então, os futuros que quiserem voltar a assistir, conhecer um pouquinho da minha história, vai se inspirar aí talvez e procurar ter uma vida melhor. Vai assistir esses outros vídeos aqui, esses 3. Vai ser uma série de 4 vídeos, tá? O último vai ser amanhã. Pessoal, eu estava pensando aqui agora, qual que foi o ponto auge, né? Para que eu me despertasse e procurasse resolver esses problemas meus. Eu encontrei um único caminho, gente. Um único caminho que me fez sair desse adoecimento emocional, que me fez entender o buraco que eu estava metido, que o poço que eu estava cavando e não parava de cavar, não ia me levar a lugar nenhum, e que não tinha água nesse poço, eu estava só afundando ele sem resultado nenhum. Teve só uma situação, teve só uma escolha que eu fiz, que eu considero hoje a mais importante e que 99,% das pessoas não conseguem sair sozinha se não for através de uma solução dessa. Eu consegui voltar ativa, eu consegui caminhar para passos de melhora, de conseguir construir uma vida melhor, financeira, emocionalmente, socialmente, pessoalmente, depois que eu voltei, porque eu já tinha feito há um tempo, né, a psicoterapia, análise no meu caso, né, quem faz com psicanalista faz análise, né, então eu faço com um profissional de psicólogo, mas de orientação psicanalista. Para quem não conhece esses termos, pode pesquisar aí, vocês vão entender. Mas, gente, eu ignorei isso por muito tempo. Depois que a merda tava feia, depois que o negócio tava feio, foi que eu, sendo psicólogo durante quase 10 anos, quebrei o meu egoísmo, o meu achismo, achei que sabia de alguma coisa, achei que poderia fazer alguma coisa sozinho, que não precisava de ajuda. Foi somente quando eu entrei no processo de psicoterapia, de análise no meu caso, que eu consegui resolver a situação. Resolver não, gente, que é uma jornada, tá? Não adianta você achar que você vai entrar e fazer terapia. Eu vou fazer terapia e vou resolver todos os meus problemas da minha vida. Jamais, amigão. Eu sou psicólogo, eu trabalhei com diversos profissionais, ajudei inúmeras pessoas, empresas, e eu posso afirmar com você, depois de ser paciente da minha própria profissão, é claro que com outro profissional, que se você não procurar ajuda, dificilmente você vai sair dessa situação. E eu entendi isso depois que eu tive que, sendo obrigado, porque eu já não via outro caminho, crise de pânico, crise de ansiedade, depressão, né, estresse altíssimo, eu não conseguia fazer, para vocês terem uma ideia, atividades básicas do dia a dia. Eu não conseguia pagar nada, eu não conseguia dar mais uma palestra, eu não conseguia dar um treinamento, eu não conseguia pensar em negócio. Eu me isolava, então eu passei tempos e tempos isolados, sem contato com amigos, pessoas, porque eu criei uma fantasia na minha cabeça de que eu estava construindo algo, que eu ia me recuperar, e depois que eu voltasse eu ia recuperar o tempo perdido. Ilusão. Você não vai recuperar o tempo perdido, não tem como. Tá? Se você não se recuperar emocionalmente, não tem como. E a psicoterapia, ela foi se despertar para mim. Eu vou trazer mais uns detalhes aqui, mas na psicoterapia foi onde que eu entendi que eu tinha tomado decisões muito ruins na minha vida profissional, muito ruins na minha vida pessoal, que eu tinha me relacionado, né, com pessoas que não agregariam para a melhoria da minha vida emocional e profissional. Então foi na psicoterapia que eu entendi também, e eu acho que aqui é o mais importante, que, gente, nós vivemos em tempos que a gente compra muita ideia não sei se aqui pode falar palavrão, mas que a gente compra muita ideia ruim. Nós compramos, nós comemos, nós digerimos muitas visões de mundo que vai te adoecer, gente. Essas visões de mundo, de sucesso líquido, de sucesso fácil, de família, da propaganda da manteiga americana, dos filmes hollywoodianos. Nós compramos muitas ideias e muitas formas de ver o mundo que vão te adoecer, vão te levar para o fundo do poço. E se você não parar de comprar essas ideias que está aí nas redes sociais, de muita gente publicando vídeos, as ideias da vida glamurosa,
né, de uma vida de filme, se você não parar de comprar essas ideias e você achar que isso é a forma de você estar e viver no mundo, você vai adoecer como eu adoeci. Se você achar que para você ter uma vida feliz você precisa somente de dinheiro, que você precisa somente trabalhar 24 horas, você vai adoecer, meu amigo. Você vai adoecer, minha amiga. Como eu adoeci sendo um psicólogo, trabalhando 10 anos cuidando de pessoas, adoeci e adoeci miseravelmente. Eu posso dizer isso para vocês com total propriedade, porque depois de consumir tanta ideia que não tinha nada a ver com quem eu era como pessoa, depois de consumir tantas visões de mundo que não tinha nada a ver com o que eu achava que o mundo deveria ser, com o que eu deveria me relacionar com as pessoas, eu entrei e fui descobrir isso na psicoterapia, na análise, na terapia, como vocês quiserem. Eu descobri que eu tinha entrado num processo de intoxicação intelectual. Intoxicação. Não tem aquelas pessoas que têm obesidade intelectual por ler um monte de coisa e não digerir, não nutrir aquilo na sua vida em ações. Eu entrei numa intoxicação intelectual. Essa intoxicação intelectual, ela foi me levando ao fracasso. Os primeiros sintomas disso foi querer viver uma vida que eu não tinha. Eu não estou falando de dinheiro, tá? Eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de bens materiais. Pelo contrário, eu gosto e quero ter. Estou trabalhando para isso e ajudo pessoas a estruturar e construir isso. Mas eu estou falando de ideias, de glamour e visão de mundo, de negócio perfeita, que não existe, gente. A vida é desafio. A vida é sofrida, é dolorida. Um dia você está triste, outro dia você está alegre. No outro dia você fez um bom negócio, no outro dia você fez um mau negócio. E a somatória dessas frustrações que você vai vivendo na vida, são essa somatória dessas frustrações que vai te fortalecendo. Vai tornando você uma pessoa melhor, vai tornando você uma pessoa mais forte e uma pessoa capaz de tomar mais decisões assertivas. E aqui eu abro um parênteses. Foi aqui que eu comecei a me perder também. Porque eu achava que na minha profissão como psicólogo, eu tinha 5 anos de profissão na época, eu acho que eu deveria estar ganhando mais do que eu entregava. Eu achava que as pessoas com que eu me relacionava, elas deveriam estar no mesmo nível intelectual que eu estava. Então, às vezes eu exigia de pessoas que eram pessoas muito boas, eram pessoas que agregavam na minha vida pessoal e social, mas o meu grau de exigência com essas pessoas me tornou uma pessoa inacessível, me tornou uma pessoa de difícil convivência. E eu fui cortando esses laços, tá? Vamos falar em outro vídeo sobre isso, da importância dos vínculos e das pessoas, que não tem nada a ver com o que elas têm a oferecer financeiramente, mas o que elas têm a te oferecer intelectualmente, moralmente, né? Os valores que elas têm a te oferecer. E foi nesse processo de psicoterapia que eu comecei a entender tudo isso. Falei, poxa, cara, que tanto um monte de decisão merda que eu tomei na minha vida, eu tenho que dar um jeito nisso. Eu tenho que começar a entender qual que é o meu caminho. E aí eu entrei numa busca de entender quais foram as decisões ruins que eu tomei, quais eram as decisões e que eu tinha tomado e eu estava insistindo nelas. Então eu entrei num processo de literalmente me desfazer de comportamentos, me desfazer de hábitos que me adoeceram. E nesse intervalo, vou abrir um parênteses, já está 9 minutos aqui. Foi aí, né, que depois eu comecei entrei nesse processo psicoterapêutico, que minha vida começou a dar uma guinada. Eu atuava prioritariamente no mercado, nas consultorias com empresas, grandes empresas, pequenas empresas, empresários, pessoas individuais. Trabalhava com a psicologia empresarial, né? Trabalhei a vida inteira. E eu decidi mudar de profissão. Decidi abrir um outro negócio no mercado imobiliário, decidi atuar no mercado imobiliário e construir um negócio no mercado imobiliário. Isso, para vocês terem uma ideia, não tem 10 anos, tem 3 anos. Eu posso dizer para vocês assim com muita certeza no meu coração que nesses praticamente 2 anos e meio, 3 anos, vamos contabilizar aí, eu tive muito mais resultados financeiros da minha vida do que nos 10 anos que eu entrei numa rotina de vida e na compra de ideias que não me levaram a lugar nenhum.
Eu vou falar em outro vídeo para vocês. O último vídeo aqui vai ser um vídeo de encerramento. E a gente vai entrar numa série de vídeos aqui que eu quero tratar com vocês de assuntos importantes. Quero dar dicas para vocês sobre saúde mental. Quero dar dicas para vocês sobre produtividade que eu considero importantes para a vida, né? Você não é um super-homem, uma super-mulher. São ideias, são práticas de produtividade que você tem que implementar na sua vida, no seu negócio, na sua família, nos seus relacionamentos, que eu tenho certeza que isso vai te dar paz. Que eu acho que uma pessoa que busca ter sucesso, e o sucesso não é financeiro. O sucesso é quando você chega na sua casa, você consegue deitar, você consegue dormir e você entende que você está construindo uma vida de valores, uma vida digna, uma vida em que você vai construir bons relacionamentos com pessoas, uma vida em que você vai construir negócios que vai beneficiar pessoas que têm um propósito. E esse propósito não precisa ser um propósito fantasioso, que eu vou falar no último vídeo sobre as fantasias que a gente constrói sobre a vida. Ele tem que ser pautado em cima do que você acha que é bom. E se você não tem clareza sobre o que é bom para você, sobre o que você quer na sua vida, talvez essa seja uma dica importante. Você começar a se perceber melhor, as coisas em que você é melhor, a forma com que você gosta de ser tratado, a forma com que você quer deixar o seu legado no mundo, né? A sua marca no mundo. E nada de fantasia, nada de coisa grande, hollywoodiana, são coisas simples, né? Como é que você quer contribuir na vida das pessoas. Essa é uma dica importante, que eu falhei miseravelmente em não olhar para isso nos últimos 13 anos, né? Que tem 13 anos aí que graças a Deus a gente vem se reconstruindo como pessoa. Acabou esse vídeo por hoje. Nós vamos fazer outro vídeo agora, o último quarto. E aí nós vamos entrar em materiais aqui mais sólidos, mais técnicos para vocês. E se vocês acompanharem o canal aí, vai ter material, muito material para vocês. Acompanhando as minhas rotinas, as empresas que eu tenho. Hoje eu tenho duas, né? O meu negócio atual, que é um negócio que eu quero investir tempo e dinheiro nele. Vocês vão acompanhar como é que eu estou fazendo esse negócio meu crescer, essa empresa minha crescer, como é que eu estou fazendo, como é que eu estruturo os meus negócios, as pessoas à minha volta. Então vocês vão acompanhar muita coisa boa, vida real, nada de migué, nada de fantasia, nada de coisa hollywoodiana aqui não, tá? É coisa real, é vida real de quem está vivendo a vida como ela é. Um abração, até mais.